Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo, que com certeza edificará muito a sua vida. O que mais me chama a atenção e o que eu quero compartilhar com a igreja hoje é a respeito do contexto que acontece entre Apocalipse 14 e o Apocalipse 16. E depois eu quero que vocês abram, leiam com calma em casa, que vocês vão identificar isso que eu estou falando e nós vamos entender um pouquinho dessa palavra. Amém, queridos? Quando nós deparamos com toda essa situação, nós, no plano geral, na lógica de um plano geral, nós vamos identificar a palavra falando a respeito de 3 grupos distintos. E ela começa falando, em primeiro lugar, a respeito dos 144 mil. Quantos aqui já ouviram falar sobre os 144 mil? Tem uma turma aí que diz que são parte dos 144 mil e que só eles vão subir, né? Mas não vamos entrar por essa porta. A palavra diz que esses 144 mil podemos identificar, e eu quero trabalhar em cima de 3 grupos distintos para a gente entender um pouquinho do que está falando em Apocalipse. O primeiro grupo fala a respeito dos 144 mil e fala a respeito de pessoas que foram separadas para adorar a Deus. Podemos dizer que o pelotão de elite que sobe primeiro, que o papel deles é louvar e adorar a Deus, e diz que eles dedicaram a sua vida ao Senhor, e que das suas bocas não saíram palavras torpes nem mentira, e eles foram castos a ponto de não se deitarem com mulheres, e eles foram separados para adorar ao Senhor. Quando nós vamos olhando a palavra de Deus, Tiago diz que Tiago 3, se eu não me engano, diz que aquele que não tropeça na língua, nas suas próprias palavras, é um bem-aventurado. Então esses homens foram separados. E aqui nós podemos encontrar alguns na Bíblia que talvez a gente consiga identificá-los, como Enoque, que a palavra de Deus diz que ele andou com Deus e Deus se agradou dele e Deus o levou para ele. Então nós vamos encontrar pessoas que foram separadas, que tiveram as suas vidas castas, distintamente separadas para adorar ao Senhor. No segundo grupo, nós vamos encontrar, a Bíblia fala a respeito daqueles que fazem guerra, fala a respeito daqueles que blasfemam contra o nome do Senhor, fala a respeito daqueles que não respeitaram a Deus, e aí falam abominações, e fala que sobre esse grupo tem a marca da besta. Vocês estão comigo aí? Amém? Já leram isso lá? Já identificaram? Muitos aí? Não, se não leu, vai ler. São textos grandes, eu vou só compartilhar com vocês. Então nós vamos identificando isso. O Apocalipse 14, 5 fala a respeito desse primeiro grupo, dessa primícia, desse povo que adora a Deus, que são castos, separados por Deus. Quando nós vamos lá no Apocalipse 16, nós vamos encontrar 9, o verso 9, se você quiser anotar aí, são aqueles que se recusaram a se arrepender, são aqueles que blasfemaram, e que sobre eles vão encontrar a marca da besta. Logo em seguida, eu estou dizendo isso, querido, olhando de uma forma panorâmica para esses 3 textos, porque ele também tem muita simbologia, tem muitas figuras, mas nós identificamos nesse contexto de uma forma bem distinta os 3 grupos. E o terceiro grupo fala a respeito de pessoas que permaneceram, que não se curvaram à idolatria e que lutam para que as coisas, para que a igreja do Senhor seja estabelecida no meio dessa confusão. E fala de um povo que foram, talvez não seja essa a palavra certa, mas diz que eles foram amaldiçoados por terem enxergado. E aqui eu quero te explicar um pouquinho a respeito disso. O privilégio de ver, de enxergar o propósito de Deus,
que é o que aconteceu com a igreja, que aconteceu conosco. É um privilégio, amém, queridos? Por um outro lado, a palavra fala a respeito de um peso, de uma maldição, de uma responsabilidade por termos enxergado. Por exemplo, vamos colocar ali um extintor, que está ali no fundo. Você passou pelo extintor, viu que tem 3 parafusos que seguram o extintor, 2 já saíram e ele está para cair. E você passa, olha para o extintor e fala assim: esse extintor vai cair. Mas isso não é problema meu, isso é problema da zeladoria da igreja. Daí a pouco o extintor cai na cabeça de uma criança, a criança corta a cabeça e tem um processo. De quem é a responsabilidade? Da zeladoria ou de quem viu e não falou nada? Então, quando a Bíblia fala que a respeito daquilo que foram amaldiçoados pela sua lucidez, na verdade a palavra certa é isso, que foram amaldiçoados pela sua lucidez. Esse povo, esse grupo que ficou, carrega esse peso de ter receber esse peso por ter tido a lucidez. Eu vou explicar isso melhor. O apóstolo Paulo começa num determinado momento se apresentando, dizendo: sou cidadão romano, tenho dupla cidadania, falo não sei quantas línguas, fui instruído por Gamaliel, o maior dos mestres. E ele se apresenta dentro de um formato, fazendo toda uma menção a tudo aquilo que Paulo tinha recebido de conhecimento, de bagagem, de tudo aquilo. De repente Paulo vai a caminho de Damasco. Indo a caminho de Damasco, ele tem uma experiência com o Senhor. A luz do Senhor aparece para ele, Jesus aparece daquela forma, e ele cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, ele diz: sou um homem miserável. Ele reconhece, ele passa a enxergar aquilo que ele não enxergava. Amém? Vocês estão aí? Amém? Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos entender, querido, que essa situação de Paulo, ele fala a respeito daquilo que ele era, e realmente era uma verdade quem ele era, o papel que ele exercia com excelência, porque todo aquele que pregava contra aquilo que era a lei, o ensinamento, ele perseguia, prendia, e muitas vezes a Bíblia diz que ele até participou da morte de Estevão. Mas de repente os olhos de Paulo foram descobertos, e ele entende que tudo aquilo que ele tinha não era nada. Está entendendo agora o que eu estou dizendo? Então, o privilégio de ver, de ser lúcido ao momento, aquilo que está acontecendo dentro desse contexto do Apocalipse, falando a respeito de um prenúncio, de um anúncio de um fim, falando que existe um grupo que vai subir dentro de um propósito, que são separados, porque eles tiveram um papel separado, eles só seguiram ao Senhor e só adoraram a Deus. Fala de um grupo distinto, que se expõe de uma forma bem clara, dizendo que blasfemaram, que continuam blasfemando e que não respeitam o nome de Deus. Mas fala de um grupo de remanescentes, de um povo que sobrou, e que esse povo carrega uma responsabilidade, um peso, o peso de ter enxergado a glória de Deus. Quantos aqui tiveram uma experiência de que viviam uma vida normal, tranquila, entre aspas, tradicionalmente falando, e tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e depois entenderam que aquelas atitudes que faziam, que tomavam, eram totalmente erradas à palavra de Deus? Quantos já teve essa experiência de dizer: eu não vi assim? Eu não me esqueço de um dia, Deus me deu uma palavra a respeito da vida de um homem, que eu conheço já há muitos anos, e Deus me deu uma palavra sobre a vida dele, e eu relutei muito para entregar, e eu estava dentro de uma viagem muito longa, e Deus toma a pastora André na madrugada, levanta e começa a entregar uma palavra para mim, falando a respeito da realidade daquele homem, e que era para mim exortá-lo. E eu falei: então, já que eu tenho que fazer, vou fazer aqui perto de Tumbiara, porque eu ia para baixo
de Barra do Garça, não sei quantos quilômetros. Falei, vai que eu dou essa palavra lá perto da Barra do Garça, esse homem manda eu descer, como é que eu volto? Então eu vou entregar aqui perto de Tumbiara, qualquer coisa eu pego um ônibus de volta, né? Porque a palavra era dura. E eu disse a ele, olha, eu quero compartilhar isso com muito amor, quero que o senhor entenda o que eu estou dizendo, mas a palavra de Deus diz que o senhor é um adúltero, e que o senhor está em adultério, e isso vai trazer um peso de consequência de morte sobre sua vida. Ele olhou, riu e falou, eu só dou uns pulinhos fora, isso não é adultério não. Está entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Então, dentro do entendimento dele, ter as relações fora do casamento era dar uns pulinhos fora. Aquilo não tinha sentença de maldição que diz a respeito do adultério na palavra de Deus, sobre o entendimento dele. A palavra de Deus diz, às vezes nós tínhamos uma mentirinha comercial, né? Aquela mentirinha comercial prática, depois que você converte, você fala, o quê? Mas eu não posso mentir, como é que eu faço? Até então, até termos essa elucidação, essa claridade da parte de Deus, em descortinar o nosso entendimento, os nossos olhos, nós não temos noção daquilo que é o errado, e talvez convivemos diante do formato, dentro do formato a qual nós somos criados, do formato a qual nós estabelecemos como profissional, ou da forma com que nós vimos as coisas acontecerem, e nós estamos repetindo, como se aquilo não tivesse peso de pecado, peso de erro. E de repente, a gente tem uma experiência com Deus, e a gente acorda e fala, misericórdia, eu sou mentiroso, misericórdia, eu sou adúltero, misericórdia, eu sou ladrão. Uma das palavras que mais me impactou na minha vida foi em relação à fidelidade do dízimo e da oferta. Porque um dia, tendo entendimento, uma coisa é ser fiel, outra coisa é não ser fiel, uma coisa é dar o dízimo, outra coisa é não dar o dízimo. Mas essa palavra começa fazendo uma pergunta, e ela diz assim, roubará o homem a Deus? O que Deus responde? Todavia, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quem rouba é o quê? Eu fiquei chocado. Então, quando não há essa elucidação, essa claridade, esse descortinar dos nossos olhos, e quem traz esse entendimento é da parte do Senhor, é o Espírito Santo. Quando realmente isso é descortinado, nós deparamos com a realidade de quem somos em Deus. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo, porque até então ele se gloriava de todo conhecimento, e na verdade ser instruído por Gamaliel era para poucos, ter dupla cidadania era para poucos, falar 4 línguas era para poucos, ter trânsito em todos os lugares, Roma e outras coisas mais, era para poucos. E ele se gloriava por aquilo que ele exercia, porque ele era um caçador de cristão, a qual caçava, perseguia, encarcerava, e por muitos ele conduziu à morte. E ele estava fazendo aquilo que era o quê? Certo aos seus olhos. Quando ele tem essa experiência com Deus, os seus olhos são descortinados, e a luz do Senhor entra na vida dele, e ao cair do cavalo, ele já cai, já dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou miserável, e ele reconhece isso. Quando a palavra fala a respeito dessa igreja, desses remanescentes, desse terceiro grupo, ela fala de um povo que tem essa clareza de entendimento, e por enxergar isso, essa lucidez, ela recebe um peso maior, porque tem um escritor, eu escutei isso outro dia de um pregador, e ele fala de um escritor, se eu não me engano, Saramago, que fala a respeito de ensaio para ser cego, deu um título assim,
de uma pessoa que as pessoas foram ficando cegas das vistas e ela ficou lúcida. Só ela não ficou cega. E tudo que estava em torno dela, houve cegueira. E ela podia olhar e dizer: nossa, que bênção, fui livre desse processo. Mas aí, de repente, a pessoa caminhava para o abismo, ela era a única que via que a pessoa estava caminhando para o abismo. E ela tinha que correr para socorrer a pessoa. A hora que ela estava socorrendo, ela viu uma outra que estava precisando tomar um remédio que não alcançava o copo, não alcançava o comprimido. E ela tinha que correr para poder alcançar aquela pessoa. E aí ela viu uma situação lá que o outro ia ser atropelado, e ela tinha que sair correndo para poder alcançar a pessoa. E ela, por ver e as outras não verem, ela começou a entender que aquilo que tinha sobrado para ela, que era a única que tinha sido talvez abençoada por estar vendo, sabe, sobre a vida dela agora tinha uma responsabilidade diferente, porque ela era a única que via. E o que acontece conosco nesse tempo de hoje, que somos remanescentes desse processo? Poucos, dentro de uma multidão, de um grupo seleto que se separou em santidade. Fala de um grupo que blasfema e que não quer nada com Deus, mas fala de um grupo que foi abençoado com a lucidez de enxergar. Amém? Mas que carrega essa responsabilidade, essa dificuldade de termos agora vista e temos que fazer alguma coisa, porque nós estamos o quê? Vendo. E essa é a responsabilidade desse grupo. E é isso que o Apocalipse está falando, de um grupo que enxerga, que vê, de um grupo que tem entendimento. E eu quero chamar a sua atenção, porque dentro desse grupo, até que venha a volta de Jesus, nós temos um grande desafio. Em primeiro lugar, permanecer. Segundo lugar, ser luz. Amém? Ser olhos para aqueles que não veem, até que eles venham a ver. Eu estava outro dia meditando um pouquinho a respeito daquela situação que eu já ouvi muitas pregações, quando Jesus vem até Pedro e fala: Pedro, eu vou lavar seus pés. O que Pedro fala? Não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés. Aí ele fala: Pedro, eu preciso trabalhar com quem se dá. Eu preciso trabalhar. O meu ministério é um ministério de servir. E as pessoas que vão trabalhar comigo, eles precisam ter esse entendimento. Então eu preciso lavar seus pés, senão você está fora do processo. O que ele diz? Então me lava tudo. De novo Jesus vem e diz: olha, Pedro, você só precisa lavar os pés. O que Jesus estava falando para ele? Essa caminhada da vida cristã, nós fazemos parte desse terceiro grupo, amém, querido? Daquele que não se contaminou, daquele que permaneceu, daquele que enxergou, porque foi revelado aos olhos ao Espírito Santo, amém? E por isso nós estamos numa caminhada. E quando nós vemos nessa caminhada, os nossos pés vão ficando o quê? Sujo. Sim ou não? Amém? Olhando para aquele modelo da época, o povo vinha caminhando no deserto de sandálias. Os pés vinham ficando feridos, os pés vinham ficando sujos, os pés vinham ficando encardidos. E Jesus vem e diz: olha, vocês precisam lavar os pés. Eu vou lavar os pés de vocês. Queridos, é quando nós fomos elucidados e tivemos essa experiência com o Espírito Santo, tudo isso vem aos nossos olhos, tudo isso vem ao nosso entendimento. Mas o tempo passa, e a caminhada até chegar o momento de
redenção dessa igreja em glória, nós vamos sujando os nossos pés, nós vamos machucando, ferindo os nossos pés. E eu quero trazer esse entendimento e essa exortação hoje, para que nós estejamos atentos a lavar os nossos pés. O maná era para aquele dia. Por quê? Para que houvesse dependência de Deus. A oração do Pai Nosso fala, como é que fala a respeito? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque amanhã nós temos que buscar a Deus, para que o pão nosso venha de novo. Está falando de estar o tempo todo renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança, renovando a nossa fidelidade, renovando a nossa santidade. Está falando de lavar os pés, porque o corpo já foi lavado, os nossos olhos foram descortinados, nós estamos na caminhada de chegar até o final de todas essas coisas, que se cumpra a vinda do Senhor Jesus. Mas o problema é que no decorrer da história, os nossos pés vão sujando, os nossos pés vão ficando marcados, a nossa caminhada vai fazendo com que com as questões do dia a dia, elas vão fazendo com que nós nos tornemos contaminados com as coisas do mundo. Você quer ver um exemplo interessante? O pessoal que gosta aí de dar uma balada, de uma rave. Você vai para uma festa e você chega lá de social, uma camisa social, um blazer, e o negócio vai esquentando, e o tum-tum-te vai esquentando. Lá para as tantas, você arrisca numa bebida, e de repente, você tira o paletó. Aí você olha, o negócio está esquentando, você olha e fala, nossa, mas eu estou diferente desse povo, porque a turma lá para as tantas, querido, já tirou o sapato, o negócio já virou a noite, já arrancou a camisa, e você olha de novo e fala assim, mas eu estou diferente, o povo está tudo sem camisa, ainda eu estou de camisa, e de repente você tira a camisa, e a hora que você vê, você já está envolvido em todo o processo que está acontecendo dentro daquele lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Diz que a coisa mais difícil do mundo é botar uma rã dentro da panela para poder cozinhá-la. Você põe ela pula, você põe ela pula, você põe ela pula, porque a água está quente. Agora, se você colocar ela numa água fria e botar um fogo debaixo da panela, ela não sai do lugar. Ela vai esquentando, 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 entra numa fervura, mata a rã. E ela fica cozida. Mas se você jogar ela dentro da panela quente, o que eu quero te dizer com isso? É que talvez o maior desafio que a gente tenha nesse tempo que nós estamos entrando e vivendo, nessas tribulações e turbulências, que o nosso país, querido, sabe o que tem me assustado? O problema hoje, nós estamos olhando para um problema no Brasil, porque nós temos uma crise política. Mas se você abrir um pouquinho o leque do que está acontecendo, nós estamos vivendo um problema no mundo. No mundo. A crise econômica é no mundo. Eu estou vendo esses sírios dizendo que parte são cristãos que estão fugindo do Islã, que estão perseguindo, mas grande parte desse povo que está fugindo da Síria são muçulmanos. Eles estão invadindo o mundo inteiro. A hora que parar esse negócio, o que nós vamos encontrar, se não houver conversão e arrependimento, é uma multidão de pessoas que não adoram ao nosso Deus, ao Deus de Israel. E nós vamos estar dentro de um processo a qual vamos ser o quê? Não vamos ser totalidade, nem maioria,
A população do mundo cresce 0,8% ao ano, e os muçulmanos fazem filho a 8,0 ao ano. Enquanto a população do mundo cresce 0,8%, o mundo muçulmano, eles fazem 8 filhos por família, 8,0. E nós vamos estar no meio desse mundo, no meio dessa Roma, no meio dessa confusão toda, como cristãos. E se nós não estivermos atentos para lavar os nossos pés todos os dias, arrependendo dos nossos pecados, convertendo os nossos maus caminhos, confessando os nossos pecados a Deus para ser perdoado, confessando os nossos pecados ao homem para ser curado, se nós não entrarmos num processo de lavarmos os nossos pés diariamente, você imagina só, vamos lá, você faz uma oração hoje, e Deus te concede pão para 6 meses, você volta lá para orar na segunda semana? Você volta lá para orar na terceira semana? Você volta lá para orar no próximo mês? Não, gente, a coisa está boa, Deus deu pão, a provisão está aí, a gente não busca a Deus. Eu costumo dizer e brincar de vez em quando que tem gente que não pode ganhar dinheiro, não pode prosperar. Se prosperar, desvia. Se botar um dinheirinho no bolso, ó, foge da presença de Deus. É a hora que o negócio arrebenta, que o negócio fica feio. Senhor, o que aconteceu? Então, o pão nosso de cada dia precisa ser diário. E talvez seja o motivo que muitos de nós, por Deus conhecer o nosso coração, nos dá luta diária, para que a gente permaneça na presença de Deus. Isso precisa ser, na verdade, um entendimento natural, que o pão nosso de cada dia seja diário, e que lavar os nossos pés, para fazer com que nós possamos nos permanecermos limpos, é diário, porque nós vamos ser engolidos, nós vamos ser envolvidos, e já estamos sendo, já existe isso, envolvido pela realidade do mundo de uma tal forma, que é igualzinho a história que eu citei, um exemplo bobo aqui da rave. Porque todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Ah, está todo mundo fazendo, afinal de contas eu não faço igual a todo mundo, eu faço um pouquinho diferente. Ah, afinal de contas, isso é social, e a gente vai entrando para dentro de um processo, vai entrando para dentro de um processo, vai entrando para dentro de um processo. A hora que você vê, você está atolado até aqui dentro do processo, e contaminado com as coisas que não edificam, que não agradam a Deus. Não estou dizendo que a gente tem que ser corpo estranho, irmão. Já vou te avisar, aqueles 144 já estão separados, não é o nosso caso. Mas nós somos dessa turma do meio aí. E se nós não acordarmos para lavarmos os nossos pés todos os dias, corre o risco da gente ser engolido por aquilo que vai nos cercar, por aquilo que já está nos cercando. Vamos lá. Hoje grande parte da nossa população são tudo cristãos, são tudo irmão. Muitos ainda não tiveram seus olhos abertos. E às vezes é mais fácil a gente conviver com aquilo que está muito mais próximo da nossa essência, que é pecaminosa, porque a essência do homem é a essência pecaminosa. Então é mais fácil viver próximo disso do que viver distante disso. E nós vamos nos aproximando. Hoje, toma uma, amanhã 2, amanhã 3, depois da manhã volta para o alcoolismo. Eu não estou dizendo que não tem que beber. Cada um tem sua consciência diante de Deus. Eu estou dizendo que aquele que tinha dependência de bebida tem que fugir do processo. Aquele que tem dependência sexual tem que fugir do processo, até que o processo mature na sua vida, até que você consiga conviver com as coisas que outrora te afrontava e te conduzia para a perdição, para o pecado. Porque quando os nossos olhos são abertos, nós passamos a dar nome. Eu falo que a coisa mais fácil do mundo de você identificar o erro é dando nome para ele. A puladinha fora chama adultério. O encher a cara ou der uma recaída chama
Beber disse, está escrito na Bíblia a respeito. E as outras coisas mais. O roubar a Deus, que a palavra de Deus fala lá em Malaquias, não fui eu que falei, Malaquias 3:10, só deu uma desviadinha no processo. Não, é ladrão, roubou, dá nome, volta um troco errado, você que trabalha aí, sabendo com a consciência, eu fui esperto. Não, irmão, você roubou do outro. Quem rouba é ladrão. Você pulou fora, você adulterou. Mas eu não vim aqui para poder julgar o pecado de ninguém. Eu vim aqui só para compartilhar essa noite a respeito dessa preocupação, porque os nossos olhos foram elucidados, amém, queridos? Um dia nós entendemos o que é certo e o que é errado, sim ou não? Nós entendemos de forma diferente. Tem gente lá do lado da sua casa que não entende nada. Você fala, irmão, mas você está errado. Não, ela está vivendo a vida que Deus deu. E ela não entende que aquilo é prostituição, não entende que aquilo é adultério, não entende que aquilo é contrário à vontade de Deus, não entende. Só quem teve os olhos abertos pela palavra de Deus através do Espírito Santo tem o entendimento do que é certo e que é errado. E esses que são remanescentes de um processo precisam vigiar, porque a sujeira e as feridas da estrada começam a sujar os nossos pés. E nós precisamos tomar cuidado para que isso não suje o nosso corpo, para que isso não cubra a nossa cabeça de imundície e traga entre nós e Deus separação por causa do pecado. Nós vamos entrando nas conformidades das questões do mundo, nós vamos voltando para dentro de um processo a qual, de uma forma como aquela rã no banho-maria, lá na água fervente, nós vamos nos acostumando com essas coisas, e a hora que nós vemos, nós estamos de novo sujos, encardidos, imundos por causa do pecado. Amém? Nós somos parte de um grupo seleto que vai ver e subir, vai ver a glória de Deus e subir como uma igreja gloriosa. Você crê nisso, queridos? Amém? Você não vai não, irmãos? Foi tão assim, amém. Eu vou, glória a Deus, nós vamos pela misericórdia de Deus, amém? Mas sobre nós tem uma responsabilidade. Aqueles que enxergam no meio do cego têm o papel de fazer com que as pessoas encontrem o caminho certo. Amém? Isso é uma responsabilidade. Aqueles que enxergam vão carregar esse peso, esse fardo. E a Bíblia fala assim: aqueles que tiveram os olhos elucidados, que receberam sobre eles uma maldição, porque eles são, como que diz aqui, eu escolhi uma palavra aqui, depois ela, porque se tornaram lúcidos. Então nós temos uma responsabilidade, e por outro lado nós precisamos tomar um cuidado. Essa caminhada que suja os pés, que fere os pés, que não é fácil, só quem se converteu, que veio de processos, que passou por processo de libertação, que vive numa família onde condena a sua atitude de conversão, que vive no meio de um trabalho onde as pessoas criticam a sua fé, só quem vive isso sabe o tanto que é difícil. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitos eu sei que sabem disso. O tanto que é difícil você chegar em casa e dizer: eu, vindo de um processo de geração em geração da questão de fé da sua família, e você dizer: eu troquei de religião. Na verdade, você trocou uma religião a troco de um Deus verdadeiro, amém? Mas no entendimento da sua família, você traiu a sua família dentro da origem. Porque o bisavô era, o avô era, e agora você rompeu com o processo. Só quem vive isso, só quem vive por conta das suas escolhas espirituais e por conta dos seus envolvimentos, passa um processo de libertação espiritual. Sabe o tanto que dói na carne e o tanto que dói na sua própria vida passar por esse processo, mas só quem passou sabe dar valor nisso. E sabe o tanto que é complexo. Então eu quero te dizer que nós precisamos preservar isso na nossa vida.
Amém? Nós precisamos lavar os nossos pés todo dia, pedir perdão pelos nossos pecados, arrepender dos nossos maus caminhos. Eu quero deixar bem claro para vocês, eu não tenho nada contra quem bebe ou quem deixa de beber. Eu quero saber onde é que estão suas escolhas e o que te conduz a isso. Eu nunca vi um caso de homicídio na segunda-feira ou do sábado para domingo que o sujeito não tivesse com a lata cheia. E ele não encheu a lata de uma vez, ele começou tomando uma. Então cada um sabe aonde pisa, cada um sabe o espaço aonde vai. E nós precisamos ser prudente e vigilante, porque isso suja os pés. E os pés a gente lava no outro dia. Mas a hora que essa contaminação sobe, pecado, internet, facilidade das coisas que estão acontecendo, isso tudo nós temos que abrir os nossos olhos. Porque a sujeira começa dos pés, mas ela sobe e chega um ponto que ela contamina os pés, modo de dizer, amém, queridos? Porque nós estamos numa caminhada. Mas ela contamina o nosso coração. E a partir do momento que ela contamina o nosso coração, aí a coisa pega. Porque talvez, sem ter esse entendimento, nós abrimos mão de todo um processo que nós já vivemos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque só quem foi liberto, quem passou por mudança, quem passou por todas as transições, sabe tanto que é difícil. Mas voltar para o processo, querido, é assim, ó. Porque vai sujando, vai encardindo, a sujeira passa para a canela, sobe para o joelho, e a hora que você menos esperar, ela entra de novo no teu coração. Nós fazemos parte de um grupo seleto. Amém? Nós fazemos parte de um grupo que enxerga. Glória a Deus por isso. Paulo continuou sendo instruído por Gamaliel, preparado para aquilo que foi chamado, falando as línguas que ele falava, mas ele reconheceu quem ele era. E quando a gente reconhece quem é ele, quem nós somos e quem é Deus nas nossas vidas, aí ele vai mais longe um pouquinho. Amém? O limite de Paulo era do conhecimento, o limite do Paulo era da excelência daquilo que ele fazia. A partir do momento que ele reconheceu quem era e Deus veio sobre a vida dele, Paulo se tornou, posso dizer, talvez um dos apóstolos mais, talvez um dos apóstolos de maior resultado dentro do Evangelho, devido à sua trajetória, devido à sua forma de enxergar, devido a tudo aquilo. Por quê? Porque ele reconheceu que ele era bom, mas que bom mesmo na vida dele era o Deus que ele servia. Amém? É assim que funciona. E nós fazemos parte de um grupo seleto, que precisamos reconhecer a Deus, e que precisamos lavar o nosso pé todo dia de manhã. Amém, queridos? Eu quero orar por isso. Isso tem me deixado preocupado. Nós vamos viver num tempo onde a nossa fé vai ser muito questionada. Nós vamos viver num tempo onde a nossa fé vai ser confundida. Porque existe uma questão de relatividade. Por que não pode? Isso é relativo. Nós já estamos vivendo isso. Nós não vamos viver, nós já estamos vivendo. As coisas vão entrando nas nossas vidas, querido, por causa da relatividade, por conta de um formato, às vezes, que a gente, afinal de contas, eu entendo que lá atrás, muitos de nós fomos muito radicais, por carregar dentro de nós, junto com a nossa fé, religiosidade. E muitos ainda estão carregando religiosidade. Mas o que eu estou falando é de vida com Deus, de ter os nossos olhos descortinados para viver uma vida com Deus em liberdade, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o tudo posso vem seguido de algo que nem tudo me convém. Então, por poder tudo e ser um volume grande, crescente da nossa nação, nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo nos convém. Amém? Isso fala de lavar os nossos pés. Isso fala de nos mantermos limpos,
para que a hora que a gente acordar, a gente não esteja novamente com o nosso coração contaminado, sujo, em pecado. Amém? Vamos orar por isso. Queria que você fechasse os teus olhos, pensasse um pouco nisso, nós refletíssemos um pouco daquilo quem nós somos em Deus hoje. Nós carregamos uma responsabilidade muito grande, queridos. Bobagem é a gente usar um argumento, dizer que o pecado é ruim. O pecado é bom. Ruim é a consequência do pecado. É o outro dia. O pecado em si é bom. Por quê? Porque ele atende às necessidades de uma carne que milita contra o corpo. Então falar que o pecado é ruim é uma bobagem. O pecado é bom. Difícil é a consequência do pecado. Então nós temos que ter esse entendimento, que permanecer hoje precisa ser uma decisão e uma escolha. Mas ter o entendimento que a nossa decisão e a nossa escolha é ela quem nos vai garantir um resultado de qualidade de vida melhor aqui na terra e um lugar certo para poder morar na glória com Deus. É isso. Não é fácil, mas nós tivemos os nossos olhos elucidados, porque de vez em quando a vontade que a gente tem era de ser ignorante, porque a palavra de Deus diz que no tempo da ignorância Deus releva todas as coisas. Então às vezes não ter o conhecimento para alguns passa melhor, mas a partir do momento que nós tivemos, aí é necessário tomar uma posição, porque é igualzinho a história do extintor. Às vezes a gente pode achar que a responsabilidade é de outro, mas quem viu foi você. Eu fico imaginando João, a responsabilidade de João em relatar o Apocalipse, porque começa dizendo: João viu, e João viu, ele olhou, ele viu, ele sabia o que estava por acontecer. E ele tinha uma responsabilidade de relatar isso. Imagino eu que se fosse no tempo de hoje, ele já ia mandar tudo com observação lá embaixo. Ó, gente, esse cavalo colorido é isso, isso e isso, né? Economizava um pouco de entendimento. Ó, aqueles dragão de 7 cabeças lá, gente, isso não é a China não, isso é isso, isso e isso, porque isso aí gerou um tanto de polêmica, um tanto de estudo escatológico, que uns dizem isso, outros aquilo, mas João viu. E nós também vimos e tivemos os nossos olhos descortinados. Nós vimos a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida, a qual trouxe salvação. E nós vimos, e sobre nós há uma responsabilidade, e nós precisamos nos manter limpos. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, abra, Senhor, a nossa mente, e que segundo a Tua palavra, que nós sejamos renovados, ó Deus, que a nossa mente seja feita nova a cada dia, Senhor, renovada no entendimento da Tua palavra e no conhecimento de Deus, no Seu conhecimento nas nossas vidas, para que a cada manhã, a cada dia, olhando, ó Deus, para a nossa humanidade, nós possamos reconhecer a Tua sabedoria, a Tua soberania sobre as nossas vidas, e poder dizer que só o Senhor é Deus, e que o Senhor reina nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, sobre nós foi colocado, ó Deus, uma responsabilidade, porque os nossos olhos foram abertos, mas que isso não se transforme em peso, e sim transforme, ó Deus, em uma atitude de fé, de glória em glória, para que em tudo o Teu nome seja glorificado através de nós, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, despertar em nós, ó Deus, e fazer com que nós tenhamos esse entendimento pleno daquilo que foi nos dado,
e da forma com que nós temos que nos comportar diante do Senhor, para que a cada manhã nós possamos lavar os nossos pés diante do teu altar, diante do Senhor, e podemos sair para a nossa caminhada, sabendo que nós podemos errar, sabendo que nós possamos correr o risco de pecar, mas que no final do dia nós possamos curvar os nossos joelhos e pedir: Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti, ó Deus. Não permita que essa sujeira que sobe muitas vezes pela caminhada do dia a dia, pelos nossos pés, tome conta do nosso coração e roube a nossa alma. Eu te oro e te peço por isso. Desperta a tua igreja para entender desse privilégio e para fazer cumprir os teus planos, ó Deus. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo. Para adquirir outras de nossas mensagens, ligue 0 Operadora 34 3226 5642. E que Deus te abençoe.